Por que o povo não fica na igreja? Nós vamos falar de retenção, amém? Então, essa pergunta foi a chave da minha virada, porque eu fui em busca dessa resposta. Você precisa saber que está alguma coisa acontecendo e o motivo é real. Se o povo não está parando na sua igreja, tem algum motivo. Pelo amor de Deus, gente, não vou fazer nada aqui para ostentar, para tirar onda, pelo amor de Deus, estou fazendo isso aqui para te curar, para te libertar. É necessário ouvir algumas verdades. Ah, porque a igreja mudou muito. Mudou, sei que não mudou. E você está teimoso e vai morrer teimoso, porque você acha que tem que ser do jeito que você aprendeu. Você virou um mártir da fé. Pronto. Ah, pastor, por que eu virei um mártir? Porque você não está tendo sucesso, você não está tendo prosperidade no que você faz. Aí você está agora falando que você é um João Batista, que você é um Elias, que você é um radical, que a sua palavra é dura e que o seu chamado é duro, por isso que o povo não te escuta. Não. Jesus era duro quando precisava ser, e o povo, a multidão ia atrás dele. João Batista era duro, mas o povo ia lá na Judéia, saía de Jerusalém para ir atrás dele. E quem que ia? Os grandes líderes, tá? Então, a primeira coisa que nós temos que parar, a primeira coisa que eu preciso alinhar com vocês é que ninguém tem culpa, a culpa é sua. Se você aceitar isso, dá para a gente conversar. Ah, porque o irmão me traiu, eu também já fui traído. Por que o povo não fica na igreja? Vamos ler Atos 2? Para ganhar tempo. Vai lá no final. 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda alma havia temor. Temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, e vendiam suas propriedades e fazendas, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Presta atenção. Se eu te honro, mas não tenho coragem de dar uma oferta, se eu te honro, não tenho coragem de dar um presente, se eu te honro, não tenho coragem de pagar um evento para você, um ticket, se eu te honro e não tenho coragem de, na hora do almoço, pagar seu almoço, ai, já ficou a dica pela manhã. Que honra é essa? Então, o partir aqui, você não precisa sair vendendo seu apartamento, vendendo sua casa, seu lote. Agora, se você é um pastor, você não precisa usar o seu dinheiro, você pode usar a sua influência, você pode falar de público, você pode falar na internet, você pode levantar uma oferta. Do mesmo jeito que você faz para a igreja, pode fazer para o outro. Você vai fazer isso todo dia, toda hora? Não, porque você não é assistencialista. Você não vai ficar dando pão e peixe toda hora. Mas em algumas ocasiões, se nós não suprirmos as próprias necessidades, é uma hipocrisia. Eu chegar de BMW e ter alguém passando fome na minha igreja. É por isso que as pessoas não confiam nos pastores. É por isso que muita gente tem dificuldade em dizimar e ofertar, porque não vê seriedade, não vê amor. Tem como a igreja cumprir esse versículo, que para mim é o mais complexo, porque quando você lê ele, como é que eu vou vender tudo e dividir entre todos? Vamos atualizar isso, vamos trazer para o mundo real hoje. O que estava dizendo ali, se você ler o texto, a finalidade da venda, presta atenção, qual era a finalidade da venda? Era suprir o quê? Então na igreja não precisa dar luxo para ninguém, você não precisa dar conforto para ninguém, você não precisa pagar viagem cara para ninguém. O que não pode ter é necessidade, e necessidade, irmão, com R$80 você supre. Tem cesta básica, R$80. Então, enquanto você não pastorear de verdade, elas não vão se sentir amadas. E o amor, às vezes, é abrir mão do seu para fazer para o outro. Porque é muito fácil, irmão, ter para nós o que Deus quer que você tenha para o outro. Eu profetizo que você vai sair da escassez, irmão, e vai chegar num nível de transbordo. O que é transbordo? Você vai emprestar para um, dar para outro, ajudar o outro, e, pelo contrário, isso não vai te fazer falta. Se nós não reconfigurarmos o jeito de fazer a igreja, as pessoas não vão ficar. Como Jesus faria? Mas você acha que eu já não sofri pressão de gente interna, falar assim, pastor, vamos mudar isso aqui? Está pegando mal. Você acha que eu não escuto isso de vez em quando?
Um dia eu falei com o irmão assim, ele falou comigo assim, na mesa ali, pastor, você colocou o fulano no altar, você sabe que isso mancha a reputação da igreja, né? E mancha a reputação do senhor. Eu falei assim, se mancha da igreja, então eu vou repensar. Agora, quanto a mim, eu não tenho reputação não, irmão, minha reputação eu já morri com ela. Aí ele, que é isso, pastor? Eu falei assim, já, irmão. Quando eu assumo no altar que eu era um cheirador, um fumador, um 7-1, um safado, um pilantra, quando eu falo isso de púlpito, você acha que eu tenho reputação? Você acha que eu estou preocupado com reputação? Sabe o nosso problema? A toda reputação. Aí a gente deixa de comprar a briga para quem a gente deveria comprar, para proteger a maioria. Sendo que se você tivesse comprado a briga do que é certo, a maioria, mais cedo ou mais tarde, ia pensar assim, ele tem muita personalidade. Meu pastor, na verdade, ele estava certo. Só que a gente tem medo de peitar as coisas. Porque a gente tem medo de dar errado. E se der errado, todo mundo vai me julgar. Se der errado, a escolha foi minha. Se der errado, foi eu que falei que daria certo. Então eu vou ter que assumir. Por isso que para ser pastor tem que ter culhão. Por isso que para ser profeta tem que ter personalidade. Senão não suporta ministério. Senão no primeiro zum você muda tudo na igreja. Ah, pastor, estão dizendo agora que aqui é a igreja da modinha. Que aqui pode tudo. Deixa eles falando. Enquanto tiver gente chegando no altar para aceitar Jesus, tiver uma senhora aqui, quarta-feira, pastor, tem 30 anos que eu fumo. Em 2 meses de igreja, eu parei de fumar. Tem 3 meses que eu não ponho um cigarro na boca. Como é que uma mulher que fumou 30 anos, irmão, 30 anos fumando, em 2 meses resolve parar de fumar, e já tem 3 meses que ela não põe um cigarro na boca? Por que que ex-traficante, ex-noiado, você acha que eu estou preocupado com meia dúzia que fala mal de mim? Enquanto eu estou escutando testemunhos assim, diariamente, semanalmente. Então, você tem que ter um pouquinho mais de brio, de personalidade, senão o povo não vai ficar. Se Deus te der uma visão, meu amigo, custe o que custar, vai lá e coloca ela. Vai lá e coloca ela. Por quê? Porque o povo não segue líder que não sabe para onde está indo. O povo segue uma visão. Por que Martin Luther King foi um fenômeno? Porque ele tocou na dor comum. Olha para mim. Martin Luther King tocou na dor comum. Bolsonaro tocou na dor comum. Lula tocou na dor comum. Todo grande líder, a Universal, os grandes pastores, os grandes líderes sabem tocar na dor comum. O que é a dor comum? É a dor que todo mundo tem. Quando você se tornar voz corajosa, empoderada, motivacional, determinada para essa classe, eles identificam. Está aí alguém que fala o que eu queria falar e não consigo. Então, gente, bem comum. Qual o bem comum do seu povo? Qual dor que você está tocando e está suprindo? Por exemplo, qual é o bem comum que você encontra na Boas Novas, pastor? Qual é o discurso seu que mais toca na alma da pessoa? Qual que é a linguagem interna que mais comove a pessoa? Que o improvável aqui tem lugar. Quando eu falo o improvável aqui tem lugar, mas eu tenho que manter o meu discurso. Como? Na prática. Porque senão ele vai dizer assim, é só discurso, é só teoria, mas na prática é igualzinho às outras igrejas, então não pode. Aí que está o desafio, alinhar discurso com prática. Então, você tem que sustentar o que você prega. E aí é que muitos se enrolam, porque eles falam de amor, mas não ama. Fala de prosperidade, mas é ganancioso, avarento, egoísta e não prospera a vida de ninguém, só dele. De forma inconsciente, as pessoas percebem e saem. Isso está no inconsciente, tá? Muita gente não toma decisão de forma lúcida. Não tem ciência. Nem todo mundo sabe descrever todos os motivos. Por que ficou, por que não ficou. Elas não sabem. Ah, não gostei. Ela resume nisso. Quando a pessoa fala assim, ah, eu estou desanimada, ela está dizendo que tem alguma coisa lá fora que é mais atraente que o seu culto. Vamos voltar em Atos. Então, eles tinham tudo em comum. Continua aí para mim, príncipe. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comia juntos com alegria
e singeleza de coração. Só um detalhe, que o religioso passa mal. Aqui o religioso fica doente. Lê de novo essa última parte que você leu. E com alegria e singeleza De coração. Porque qual é o discurso do protestantismo? Que a igreja é sofrida, que a igreja é perseguida, que a igreja era odiada, que todo mundo sofreu, que todo mundo virou mártir. Não. Você está acabando de ler que eles tinham duas marcas que faziam o povo gostar daquela igreja primitiva, por isso que eles arrebanhavam tantas e tantas almas. Eles tinham alegria e singeleza de coração. Aí, tem outra versão que vai dizer assim, caindo na simpatia do povo. Continua lendo aí, ó. E caindo na simpatia do povo, Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. em outras versões vai dizer, e caindo na graça, caindo na simpatia. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. O que atraía aquele povo, aquela igreja? Alegria e simpatia, singeleza. Te falaram que a igreja tem que ser cara fechada, carrancuda. Não pode brincar, senão você passa fraqueza, desequilíbrio, meninice, infantilidade. Eu sou o contraponto disso. E aí? Qual o método que dá certo? Não existe. Existe o que dá certo. Para de achar, é assim, se eu fizer assim. Não. Tem que ser quem você é. Você tem que dar o seu melhor.